Bom, primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui, por terem ouvido esse chamado. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Realização de um grande sonho para mim. E, bom, queria começar já, então, para a gente não atrasar mais, né, em respeito a vocês que chegaram no horário também. E eu queria propor, se vocês toparem, a gente começar com uma meditação, para a gente chegar juntas, e assim a gente começa o nosso encontro, tá bom? Então, se vocês puderem, por favor, coloca os 2 pés no chão, podem fechar os olhos, sentem numa posição confortável, como for melhor para vocês. Só queria garantir que vocês estão me ouvindo bem, tá tudo bem mesmo? Todo mundo tá ouvindo? Beleza, obrigada. Obrigada, obrigada. Então vamos fechar os olhos, a gente vai fazer umas 3 respirações bem profundas, solta o ar, assim, soltando todo o estresse do dia. Deixa a correria do dia sair, encontrar o seu espaço. E aos poucos permita que a respiração aconteça de forma natural, até que ela passe a acontecer através de você. Sente teu corpo relaxando, entre em contato com essa respiração, essa troca tão importante pra gente. E agora eu vou pedir para vocês imaginarem que na frente de cada uma de vocês tem uma floresta. Vocês veem que tem o começo de uma trilha nessa floresta. Vocês vai caminhando até lá. Percebe se você quer tirar o sapato, deixar a bolsa do lado, prender o cabelo, soltar o cabelo. E quando você estiver pronta, começa a andar por essa trilha, adentra essa floresta. Percebe se para você tá de dia ou tá de noite. Como são essas árvores? Como é a sensação dos seus pés tocando o chão? Vão caminhando por essa floresta. E aos poucos, vocês vão perceber que vocês estão escutando um barulho rítmico, um barulho que vocês reconhecem como sendo o barulho das ondas do mar. E vocês vão caminhando então por essa floresta, cada uma no seu tempo. Aos poucos é como se você já sentisse aquele cheiro molhado e salgado do mar. O barulho das ondas vai ficando um pouco mais forte. E ao longe vocês veem, no final dessa trilha, a areia da praia. Agora aqui a lua está brilhando no céu, refletindo no mar, e as ondas seguem o seu movimento rítmico, calmo e sereno. Vocês então caminham até a praia. Quando chegam lá, vocês percebem uma fogueira. E assim a gente se encontra, cada uma vindo pela sua trilha, pelo seu caminho, chegando juntas hoje aqui, ao redor dessa fogueira.
Vocês percebem que tem um saquinho na mão de vocês, e esse saquinho vai ficar um pouquinho com a gente. Nesse momento, a gente se coloca em círculo em volta dessa fogueira, se reconhecendo, se olhando, e nesse momento eu peço para que esse trabalho seja realizado na luz do amor, da verdade, que eu possa trazer para vocês hoje o que precisa chegar aqui. Eu peço que os nossos guias e anjos nos acompanhem e iluminem esse nosso caminho juntas. Aos poucos, vocês podem ir voltando, vai mexendo aos poucos as mãos, os pés, e quando estiverem já prontas, podem abrir os olhos. Olá, amadas. Primeiro, bom, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por terem vindo, por terem se disponibilizado. Quem quiser abrir a câmera, pode abrir a câmera para a gente se enxergar. Eu queria começar, então, só explicando um pouquinho, né, faz mais de um ano que eu tô com esse chamado, essa vontade de fazer sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E, finalmente, eu consegui, me organizar, né, e pensar como fazer isso, como que eu poderia me organizar. E surgiu essa ideia, então, de fazer essa jornada, né, esse é o primeiro encontro de vários que a gente vai ter. Mas a ideia é que, ao invés da gente se comprometer a ler o livro inteiro, a fazer, né, uma troca, assim, mais, direta com cada conto do livro, a minha proposta para vocês é trazer essas partes do livro contadas, para que a gente daí faça uma conversa em cima disso. Então a primeira coisa, né, a gente hoje vai começar conhecendo essa mulher selvagem. Quem é esse arquétipo, né, o que que é isso, o que que significa? E primeira coisa, eu acho que vale a pena a gente falar, é reconhecer, né, cada uma de nós que está aqui, reconhecer o quanto a gente conseguiu se priorizar para estar aqui nesse momento. E o quanto que isso é importante e revolucionário. As mulheres conseguirem se priorizar, conseguirem tirar tempo para fazer algo que brilha na nossa alma, que toca a nossa alma. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E eu estudo muito antroposofia, e na antroposofia eles falam, né, o Steiner falava sempre que é sempre muito importante a gente começar dando um contexto para as pessoas. A gente sempre começa de uma base, né, e qual é a nossa base? E eu queria trazer para vocês hoje, então, né, um pouco essa visão, assim, da onde a gente parte, né, nós mulheres hoje, no ano 2023, aonde a gente está? E a gente sabe, acho que isso não é, né, novidade para ninguém, a gente tem um sistema muito forte, um sistema de poder, que chama patriarcado. Que está alicerçado nessa questão de que um tem poder sobre o outro, né, é um sistema de crenças e valores, em que a gente percebe que muito do que é considerado valores femininos, eles acabam sendo desvalorizados, né, deixados de lado. E muitas vezes a gente, apesar da gente estar num movimento muito forte de independência das mulheres, né, da gente buscar cada vez mais espaço, da gente buscar a nossa voz, a gente ainda tem uma visão patriarcal até a respeito desse feminino, né. Esse feminino que dá conta de tudo, esse feminino que tem tripla jornada, que na hora de trabalhar nas empresas muitas vezes precisa, entre aspas, né, se masculinizar para atender, para encaixar, para caber, quanto a gente se diminui às vezes fazendo isso. E a proposta aqui, né, de estudar esse livro, é estudar o feminino através de uma outra perspectiva. E quando a gente, quando eu falo isso outra perspectiva, né,
de uma perspectiva que traz como força principal esse olhar interno, esse olhar para si, esse escutar o que vem de dentro, né, escutar essa voz que vem de dentro. A gente tem essa A gente vive muito forte isso, né, nunca é suficiente, a gente tem muito forte essa questão de se sentir sempre incompleta, de buscar a completude no outro, de buscar a completude externa a nós, de dar conta de tudo, de cuidar de todos. E agora, nesse momento, né, eu acho que a provocação aqui, ou o que a gente vai falar muito hoje, é sobre como que a gente pode entrar em contato com essa mulher selvagem, essa mulher sábia que existe dentro de nós, que não está preocupada em cumprir checklist, que não está preocupada em fazer mais uma tarefa, em atingir mais uma meta, em receber o aplauso externo. Ela está preocupada em seguir o coração, em seguir a intuição, em seguir aquela voz que vem da alma. E é aí que a gente consegue, nos revitalizar, ganhar energia, ganhar potência. É quando a gente entra em contato com essa força que está dentro de nós, essa força que é nossa, que sempre foi nossa e que sempre esteve ali, mas que está por muito tempo já enterrada, congelada, silenciada, né, em nós. E a gente aprender, sabe, questões como o descanso, como a pausa, como o silêncio, sair dessa ideia de que para a gente criar algo a gente precisa fazer, fazer, fazer. Sair desse lugar, né, produtivo, dessa lógica da produtividade constante e entrar nessa ideia, nessa lógica do gestar as coisas. Então a nossa jornada, ela vai ser muito baseada nesse gestar. O quanto que eu consigo me voltar para dentro de mim mesma e gestar ideias, gestar projetos, gestar uma nova versão de mim mesma. E o que a gente já sabe, né, é que sem essa mulher selvagem, em que lugar que a gente fica? A gente fica nesse lugar, né, inativo às vezes, difícil de conseguir tomar uma atitude, tomar uma decisão. A gente se sente árida, a gente se sente perdida, a gente se sente desvitalizada, cansada, estressada. E com essa sensação de que parece que nunca a gente vai dar conta, nunca a gente vai chegar aonde a gente imagina que a gente gostaria de chegar, né. Às vezes a gente entra num relacionamento abusivo, seja com o trabalho ou com o chefe, né, por que que é tão fácil pra gente entender, por que que é tão fácil pra gente aceitar quando a gente se submete a tantas horas e horas de trabalho, muitas vezes trabalhos que não nos satisfazem, que só nos objetificam ou que só nos deixam menores ainda, quando a gente tem que se calar, calar a nossa voz o tempo inteiro para caber. E às vezes eu me pergunto isso, né, por que que a gente se permite ficar tanto tempo nesses lugares? E muitas vezes é porque a gente perdeu esse contato, a gente perdeu essa conexão com essa força que representa essa essência feminina, que representa essa essência intuitiva, né. Quando a gente fala mulher selvagem, a gente aqui não tá falando de selvagem no sentido de a gente tá falando no sentido original, né, naquilo que não foi domado, naquilo que não foi diminuído, reduzido, domesticado, né, essa é a mulher selvagem. A mulher selvagem é aquela que nos traz os nossos instintos verdadeiros, a nossa sabedoria, que ela vem dessa conexão com o todo. A sabedoria que vem de se entender parte de um todo. Quebra essa ilusão da separação, quebra essa ilusão de que a gente está sozinha, ou de que a gente está em competição com o outro, né, ou que a gente precisa sempre da aprovação do outro. E ela traz muito pra gente essa ideia do quanto nós somos um, e nós somos inteiras com ela. E quando a gente está inteira, a gente permite esse ciclo de morte e vida, né, a gente permite que esse ciclo aconteça na nossa vida, seja em finais de relacionamento, finais de etapas na nossa vida. A gente consegue perceber aonde que tem um ciclo novo começando, que que eu preciso deixar aí para que algo novo aconteça.
a gente entende esses ciclos da natureza, da vida, os nossos ciclos de mulher, né. Acho que essa mulher selvagem, ou essa proposta da gente se conectar com esse arquétipo, traz muito forte essa volta para o entendimento de que a gente não é uma linha reta, de que a gente está em evolução constante, e essa evolução é feita através de ciclos. E que não existe uma nova vida sem que algo em nós hoje morra, se transforme, vire algo diferente. E que não existe uma nova vida enquanto a gente não abrir espaço para que ela aconteça. Nova vida precisa de espaço, gestação precisa de espaço, né. Gabi maravilhosa aí, doula, o quanto que a mulher, né, precisa permitir que esse espaço aconteça dentro dela, para que essa nova vida seja gerada. E para que a gente, né, pare para parir essa nova vida, né, o quanto que a gente precisa se abrir para o desconhecido, entrar num túnel, numa caverna do que a gente não sabe, né. E aí a gente entra numa outra coisa, o quanto que muitas vezes a gente, na falta dessa conexão com o nosso interior, com quem a gente é, com a nossa essência, a gente busca suprir esse vazio com certezas, com controles, né, tentando controlar o que não é controlável. A vida não é controlável. E a gente cada vez, quanto mais longe a gente está de nós mesmas, mais a gente tenta controlar tudo e influenciar tudo. E mais isso escapa entre os nossos dedos, né. E o quanto que muitas vezes a gente busca esse controle na intenção de ter segurança, sendo que a segurança precisa acontecer apesar da incerteza. Segurança e certeza do resultado são coisas diferentes. A gente pode estar segura mesmo dentro de uma incerteza. E a gente pode se sentir inteira, mesmo num processo de morte, né, morte arquetípica, digamos, né. E a ideia, né, essa mulher selvagem, eu acho que ela traz pra gente essa sabedoria. Traz pra nós essa sabedoria de ser velha enquanto jovem, né, de ser enrugada, a Clarissa fala no livro, né, ser enrugada igual os bebezinhos estão enrugados, enrugados de instinto, mas não ressecados, né, não áridos, vivos com essa nova vida que pulsa, que bate, que é cíclica, que tem força, né, que tem cor, que tem brilho. E quantas de nós nesse processo de se perder e se distanciar dessa nossa essência, a gente se torna árida e a gente perde a nossa força criativa. A gente entra num ciclo de fazer e tarefas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ainda mais quem tem filho, né. Tem aquela, aí dá comida e troca fralda e troca roupa e lava roupa e cuida da casa e vai no mercado. E a gente entra nisso, e a gente se perde da gente. E o que eu acho que também uma coisa que a gente vai falar muito aqui que eu falo muito também, né, nas minhas redes, é como que a gente pode encontrar leveza no cotidiano? Como que a gente pode manter esse contato da nossa vida profunda, assim, esse contato profundo com a nossa alma, apesar desse cotidiano massacrante? Justamente com esse cotidiano, né, porque a gente muitas vezes não vai conseguir mudar todo o nosso entorno, um passinho de cada vez, né, mas quando a gente muda isso dentro de nós, a gente reflete em todo o resto. E muitas vezes é uma questão de perspectiva mesmo, né, do que a gente consegue enxergar, né, o que a gente tem dentro é o que a gente vê fora. O quanto que a gente, através dessa nova perspectiva, consegue enxergar todos esses desafios do dia a dia também, de uma forma diferente, né. E consegue enxergar essas possibilidades. Esse é o convite que eu faço para vocês, então, esse chega que a gente dá para essa desconexão, esse chega que a gente precisa dar para essa falta de inteireza, para que a gente volte a ser inteira, para que a gente volte a se sentir inteiras. E eu acredito muito, muito, muito que a maior revolução que a gente vai fazer nessa nessa vida, nessa década, é essa revolução silenciosa que vem de dentro. Ela vem de dentro de nós, e a partir do momento que a gente muda as chavinhas aqui dentro, a gente vai mudando o mundo ao nosso redor. É assim enquanto mães, é assim enquanto mulheres, é assim enquanto amigas, companheiras, parceiras, funcionárias, enquanto mulheres ativas nesse mundo, né, construindo algo que não é só pra gente, mas que é o que a gente vai deixar também. Bom, vamos então às nossas histórias.
o primeiro conto, a ideia é trazer um conto por vez e a gente discutir com profundidade esse conto. Então, e por que os contos, né, a Clarice explica isso no livro, para quem não leu ainda, ela explica muito do quanto esses contos ancestrais carregam sabedorias profundas a respeito da nossa alma e a respeito da nossa psique. E a mulher selvagem, ela se encontra no lugar aonde o espírito dos lobos e o espírito das mulheres se encontram. É um lugar onde é o tempo do não tempo, né. Ela ela nos provoca a sair dessa lógica linear e entrar nessa lógica do espírito, essa lógica da alma, que não tem tempo nem espaço, né. E esses contos, tem muitos contos, né, que são passados já há milhares de anos, de várias gerações, e são encontrados contos muito parecidos em lugares muito diferentes. Que a gente até poderia justificar, né, "Ah, mas é porque, tal e tal país é próximo um do outro, tiveram influências culturais e tal". Mas às vezes você encontra histórias parecidas em pontos muito separados do globo. E são essas histórias, que são consideradas como essas histórias ricas em material, em simbolismo, que falam com o nosso inconsciente. E quando a gente, né, lê essas histórias e se debruça nelas, medita sobre elas, o que acontece é que mesmo sem a gente perceber, elas vão virando chaves no nosso inconsciente, vão abrindo portas. E à medida que elas vão abrindo essas portas, a gente vai enxergando as coisas de forma diferente. E a gente vai se permitindo ser transformadas por esse conhecimento. Para que a gente tenha, de fato, uma mudança na nossa vida, a gente precisa de 3 coisas básicas, basicamente, assim, né. Uma, que é o momento certo. Às vezes a gente quer muito algo, mas ainda não está ali preparada para receber aquilo, o nosso receptáculo tem que estar pronto para receber. A outra é o conhecimento certo. Às vezes a gente está no lugar certo, no momento certo, mas falta esse conhecimento, falta essas chavinhas que precisam virar dentro de nós. E a terceira é o estado de consciência certo, né, a gente está num nível de consciência em que a gente permita esses acessos ao nosso inconsciente, para que essas mudanças possam acontecer. E esses contos, eles nos trazem justamente uma combinação disso. À medida que a gente lê o conto, a nossa alma, né, o nosso inconsciente vai se conectando com esses símbolos, que é a linguagem, né, é a linguagem principal do inconsciente, é a linguagem simbólica. Esses símbolos arquetípicos que falam também com várias culturas e várias gerações, que não tem muito o que ter explicação, né. A gente entende certas coisas, assim, entende sem nem saber como que a gente entende. Então é por isso aqui nesses contos desse livro especificamente, ela traz os contos que estão representando de forma mais forte essa mulher selvagem. E é daí que a gente então é por aí que a gente começa. E eu vou ler para vocês então, eu vou ler mesmo, eu queria contar, assim, né, mas, fiquei com medo de esquecer uma partezinha importante, então eu vou ler do livro mesmo, ó, pra quem não conhece, esse é o livro, e ele chama La Loba. Tá bem no comecinho, é o primeiro capítulo. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagando à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda, invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que ela está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada, perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenhas de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Huesera, a mulher dos ossos, La Trapera, a trapeira, La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é recolher os ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva, especialmente,
o que corre risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criatura do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos do rio, à procura de ossos de lobos. E quando finalmente consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais. E uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais. E a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Esse conto sempre me emociona, é difícil, ainda bem, não consegui hoje ler ele até o final. Mas a gente começa então, queria começar a trazer para vocês esses pequenos pedaços do conto, que é na verdade o que contém todas essas chaves pra gente, são esses símbolos, né, que estão aqui nessa história. Quando a gente vai estudar os contos de fadas, ou até mesmo os nossos sonhos, né, essas narrativas que falam com o nosso inconsciente, a primeira coisa que a gente percebe, ou que a gente deve prestar atenção, é qual que é o cenário desse conto ou desse sonho. O cenário vai dizer muito sobre o que ele fala, né, da onde está vindo isso, o que ele fala. E a gente começa, nesse conto, no deserto. E todas nós começamos no deserto em algum momento da nossa vida. Todas nós nos sentimos em algum momento num lugar, né, o que é o deserto? É um lugar árido, vazio, solitário, que parece que quase não tem vida, né, um lugar distante. E nesse momento aqui, esse deserto, ele representa muito esse mundo entre mundos, né, esse lugar desse reino meio intermediário que está ali entre a psique e alguma memória nossa. Esse deserto, né, esse lugar inóspito, mas que carrega tanta vida. Essa vida condensada, às vezes numa florzinha, num pequeno arbustinho, você tem água, você tem cor, você tem semente. E muitas vezes a vida no deserto, ela é muito mais subterrânea, né, por baixo da areia, do que o visível. Assim como é muitas vezes a nossa vida. O deserto é um lugar de revelação divina, né, quem que lembra lá de Moisés, ficou 40 anos no deserto, Jesus meditando no deserto, quantas vezes o deserto aparece como esse símbolo, né, de uma consciência que espera o seu despertar. Vocês lembram do Neo no Matrix? Bem-vindo ao deserto da realidade, depois que ele toma a pílula. É nesse deserto, nesse lugar onde tudo é possível, mas nem tudo é possível, que a gente começa nesse conto. E é um lugar que parece que ele tá vazio, né, mas é ali que estão enterrados os nossos ossos. É um lugar que às vezes a gente tem vontade de fugir dele, mas é ali que a gente vai encontrar de fato as nossas respostas. Às vezes é o ficar nesse desconforto, às vezes é o ficar nesse vazio, é que nos ajuda a buscar os nossos ossos.
e a encontrar eles enterrados em algum canto desse deserto. E aí, ela fala, né, que a tarefa dessa loba, nesse deserto, é recolher os ossos, que é um trabalho ativo, né, se for pensar, é um trabalho ativo, mas é um trabalho muito solitário. E é solitário nesse deserto da nossa psique. O que que ela precisa para recolher esses ossos? Para conseguir formar um esqueleto inteiro? Ela precisa de determinação, paciência. Ela precisa se colocar disponível para isso, assim como nós precisamos nos colocar disponíveis também para encontrar os nossos ossos. Para estar ali nesse lugar desconfortável, enquanto a gente não tem todas as respostas. Existe também uma certa questão de sincronicidade. Ela precisa estar cavando no lugar certo para até ela conseguir achar o último ossinho. E ela precisa se colocar disponível para isso. Para mim, eu vejo que esse trabalho de catar esses ossos, assim, de ir buscando isso que está enterrado em nós, é um trabalho quase que sagrado, né, da gente se buscar. Quantos pedaços nossos estão enterrados nesse deserto? Quantas versões nossas foram enterradas? Quantas partes perdidas? E a gente só vai conseguir buscar essas partes com paciência, com determinação, com atenção. E aí, quando ela consegue encontrar esses ossos, né, vamos falar sobre os ossos, o que que é o osso, né, o osso também tem um simbolismo muito forte, muito potente, né. O osso, eles são o que é mais puro da nossa essência, né. É uma quase que uma força indestrutível, assim, eu acho que eles trazem muito essa representação da nossa alma, aquilo que nos é ao mesmo tempo tão profundo e tão estruturante e tão indestrutível ao mesmo tempo. Eles podem ser enterrados, partes de nós podem ser enterradas, mas elas nunca vão deixar de ser a gente. Elas nunca vão deixar de fazer parte da nossa essência. Essa força indestrutível, né, e até um pouco selvagem em nós. Quando a gente é só, né, quando tira toda essa carne, tudo isso, o que que sobra, né, sobra os nossos ossos, é a nossa mais pura estrutura, digamos. E eles também são como simbolizam essas sementes, né, essas sementes que têm o potencial de gerar uma nova vida, potencial de serem transformados em alguma outra coisa, ali nesse conto. É uma parte nossa que às vezes não foi corrompida ainda, né, ela só tá escondida. E eles podem estar quebrados, torcidos, mas eles ainda mantêm uma certa integridade. E aí quando ela coloca esses ossos, né, quando ela termina esse trabalho de recolher esses ossos, o que que ela faz? Ela olha aquele esqueleto completo do lobo ali na frente dela. E eu vejo muito uma certa veneração até nesse olhar, né. Ela traz, assim, o jeito pelo menos que eu leio esse conto, ela traz essa admiração, essa veneração por esse esqueleto ali que ela acabou de juntar. E é com essa veneração que ela faz o quê? Ela senta na frente do fogo para pensar: "Qual música eu vou cantar para esses ossos? Para esse esqueleto? Qual é a essência da alma desse esqueleto? Qual é a música que ele precisa ouvir para voltar a viver?". Olha essa sabedoria, né. O fogo representa muito essa transmutação, né, o fogo onde a gente sentava lá na época, né, dos nossos ancestrais que sentavam ao redor do fogo já vem com essa parte diferente da nossa consciência de estar ali sentados juntos em volta do fogo. Esse compartilhar de experiência, essa consciência sagrada, né, que nos tira desse tempo cronos de fazer uma coisa atrás da outra, e nos coloca nesse momento kairós, nesse momento de nos conectar com o coração, com esse fogo que queima, né. Quem aqui já ficou, assim, várias vezes olhando para um fogo, para uma lareira? Quantas horas a gente pode passar só olhando para o fogo se mexer? Tem descanso de tela da TV já em formato de lareira, né. Olha que poderoso que é isso, e ela senta, é quase que ela se como se ela se sentasse ali numa meditação em frente a esses ossos.
E quando eu falo, né, que esses contos têm essa sabedoria para virar as chaves do nosso inconsciente para transformar a nossa vida, quantas vezes a gente senta, assim, na frente do fogo e se permite enxergar os nossos ossos, o nosso esqueleto, a nossa mais profunda essência, organizada ali. Quantas vezes a gente se permite fazer isso? Se reconectar com esse fogo da alma para olhar quem a gente é, quem a gente está se tornando, o que que a gente deixou para trás. E traz muito essa ideia, né, o fogo traz muito essa ideia da transmutação, né, de transformar algo em outra coisa, né, essa química. E aí ela escolhe a música e ela canta, e ela canta, e ela canta, e ela canta da onde? Ela canta com a voz da alma. No livro, inclusive, ela traz essa referência, né, ela canta com a força da luz da vida que essa mulher selvagem tem, que é uma luz da vida que fica nos ovários, ela canta com o ventre. Ela canta do mais profundo ser dela. E o que que é esse canto, né, que vem das profundezas da alma? Essa palavra proferida com intenção, com verdade, com coração, se não é o verbo que se fez carne, lá da Bíblia que a gente sempre lê essa frase, né, o verbo que se fez carne, o verbo que de verdade, de profundidade, de intenção, se tornou matéria, se tornou carne, e é isso que ela faz. Ela canta com uma intenção, com uma verdade tão profundas, com essa luz da vida que vem da alma, que aquilo se torna carne, se torna vivo, começa a respirar. Quantas vezes a gente poderia cantar em cima desses nossos ossos, com essa força da vida e essa força da alma para nos trazer de volta à vida, para nos dar de volta a carne, de um monte de ossos que estava esquecido no deserto. Quantas vezes na nossa vida, nessa vida cíclica, a gente precisa voltar a sentar na frente do fogo e pensar: "Que música eu vou cantar hoje? Que música eu vou cantar?". Seja para nós, seja para um relacionamento amoroso, seja para uma amizade, seja para uma carreira. A gente tem fases, tem ciclos, tem várias fases em que as coisas morrem. Como é que a gente resgata essa essência dessa do que tinha vida ali e traz aquilo de novo à vida? E renova, né, acho que esse é o ciclo da vida, morte, vida, a vida que se alimenta da vida, né. Essa essa sabedoria para perceber um ciclo que se encerrou, mas para ainda assim conseguir recolher os ossos e cantar em cima deles para que aquilo ganhe uma nova vida. E aí essa escultura no conto ela vai ganhando forma, né, então ela vai ganhando carne, ela canta mais, ela ganha pelos, ela canta mais, começa a se mexer, ela canta mais, começa a respirar. Essa determinação, esse cantar, essa dedicação, esse derramar essa alma ali, que materializa aquele sonho, aquilo que um dia foi sonho que volta a ser sonho de novo, até que se torne real e vivo. E aí, aqui tem uma pergunta, né, também pra gente se fazer. O quanto que quando a gente encontra esses nossos ossos escondidos, a gente monta o nosso esqueleto e a gente senta pra cantar, o quanto que a gente canta com alma, ou o quanto que a gente canta com mágoa, com cobrança, que daí a gente vai lá pra história da Branca de Neve que se engasgou com a maçã envenenada do quê? Dessa autocobrança, do que falaram que a gente é e a gente tomou aquilo pra como verdade. Então, o cuidado que a gente precisa ter também com esse cantar, né, esse nosso cantar, esse verbo que vai se fazer carne, ele precisa vir ser um verbo que vem da alma, que vem puro, que vem com uma intenção do coração, para que aquilo que vai se materializar ali, resplandeça esse brilho da alma, né, e não nos envenene ainda mais. E aí aquela escultura toda, ela começa a respirar. Na antroposofia se fala muito sobre a respiração como sendo essa principal troca que a gente tem com o mundo, né. A gente inspira uma coisa, a gente processa e a gente devolve outra coisa.
E esse respirar é um exercício de vida que a gente faz em tudo que a gente, absorve, transforma e devolve. E essa criatura ali começa a respirar, o pulso da vida, o pulso da criação. O que que começa a acontecer ali? Ela começa a criar, ela começa a cocriar, ela começa a influenciar o que está fora com o que ela traz de dentro. E ela se põe de pé, ela fala no conto, né. E essa criatura se põe de pé e começa a correr. Se pôr de pé, né, pra criança, a criança se desenvolvendo, quando ela se põe de pé, quando ela consegue vencer a gravidade, vencer a inércia. Essa criatura sobre a qual ela cantou, que ganhou de novo carne, vence a inércia, vence a inércia. Sai daquele lugar estático, parado, e começa a correr. Corre com vida, pulsante, com energia. Essa força de vontade, né, essa força para se colocar em pé e para correr. Uma ação basicamente instintiva que nos leva para onde? Para mais profunda ideia de liberdade. Esse correr livre pelo deserto, a liberdade que isso traz. E aí, né, ela fala: "Para onde que ele está correndo? Para onde que esse lobo está correndo? Está correndo em direção ao horizonte". O que que é o horizonte? É o nosso futuro, o devir, né, aquilo que a gente enxerga, é a nossa meta, é o para onde a gente quer ir. E aí, acho que é a parte que eu acho mais linda do conto, de conseguir depois de conseguir sair da inércia e se pôr para correr em liberdade, né, depois de se desvencilhar das amarras que seguravam esse animal ali parado, né, preso, e correr com toda a liberdade, ela fala assim: "Não sei se é pela velocidade ou talvez por espirrar da água e da terra mexida, a luz do sol ou a luz da lua". Mas esse lobo então, ele se transforma numa mulher, e o que é mais lindo é uma mulher que ri. Qual foi a última vez que vocês deram gargalhadas de doer barriga? Que ri. Uma mulher livre, que ri. E aí, ela fala aqui, né, das cores do cabelo, né, então que vem várias cores do cabelo, cabelo branco, cabelo vermelho. O cabelo, ele tem uma ligação muito forte com o nosso poder psíquico, com as nossas ideias, as ideias criativas que nos vêm, né. Quantas ideias nos vêm aqui na cabeça, é o cabelo, tinha lá os reis merovingios que eram conhecidos pelo poder que estava no cabelo, né, poder psíquico, esse poder espiritual, esse poder psíquico. E é uma mulher então que ri e que tem vida criativa, que tem várias ideias, que tem cabelos de todas as cores e ela corre livre pelo deserto. E se a gente tiver sorte e estiver perambulando pelo deserto, quem sabe a gente também não encontra com essa mulher selvagem, que pode nos ensinar algo da alma. Para mim esse conto ele traz muitas chaves, para a gente quebrar certos ciclos da nossa vida, para a gente encontrar partes perdidas de nós, para a gente se refazer, para a gente renascer numa nova vida, uma nova versão, até para a gente se sentir inteira de novo, né. Às vezes a gente tá despedaçado, às vezes não é nem uma questão de ser um novo ciclo, é uma questão da gente estar ali catando os pedacinhos e colocando tudo isso de novo depois de às vezes uma experiência às vezes mesmo que seja uma experiência boa como a maternidade, ela nos transforma tanto, que às vezes é preciso a gente voltar e catar os nossos ossinhos, e cantar pra eles, né. Então, eu queria abrir um pouco pra se vocês quiserem comentar alguma coisa, o que que tocou vocês, se alguém quiser falar, fica à vontade.
de tudo isso que a gente viu aqui. Se não quiser falar, não tem problema também, tá. Eu acho que o mais, o que mais me toca, assim, o que mais me chama a atenção é quando a gente realmente se dá conta de que esse modelo do patriarcado e o que ele faz com as mulheres, tentando encaixar a gente num modelo que não é feito para as mulheres. É um modelo masculinizado e as pessoas, as mulheres que trabalham em empresa, nesse mundo corporativo, a gente tenta se adaptar e eu acho que a grande maioria sente que está preso nesse lugar e não sabe Sim, muito bem como se libertar. Porque não é um ambiente muito para nós, talvez, acho que é cíclico também, eu já tive fases em que eu me sentia melhor, mais dedicada ao trabalho, mas depois tem fases de grande insatisfação, de sentimento, assim, de que eu não me encaixo aqui, mas aonde eu me encaixo, né. E eu acho que isso que você falou faz a gente se dar conta que, talvez é porque não é natural da gente, não é da nossa natureza, não é da mulher selvagem esse ambiente, assim, tão racional. sim. É, eu E o isso quanto, sabe, Mari, que às vezes a gente se reconectar com essa mulher selvagem, não necessariamente a gente precisa se transformar assim, né, eu acho que essa conexão com esse arquétipo nos ajuda também a conciliar essas coisas. Como que eu, por exemplo, eu não quero mudar de carreira, eu gosto da minha carreira. Como que eu posso, apesar, né, de saber de tudo isso, como que eu posso me sentir inteira e estar ali, sabe, inteira comigo, aqui dentro, por isso que eu falo essa revolução ela é silenciosa e ela é de dentro para fora. Eu acho que, esse conhecimento ajuda, né, ou poderia ajudar você ou enfim outras mulheres que passam pela mesma situação, porque é bem isso que você falou, a gente vive numa cultura que nos tira, assim, muito a alma na forma de pensar, de agir, né, nesses princípios que são muito patriarcais ainda. E com essa conexão que você cria com ela, né, esse relacionamento, porque não é uma coisa que a gente tem uma vez e pronto, tá feito, é um relacionamento que a gente vai criando, né, o quanto que isso também não pode te ajudar a se manter centrada, apesar de todo esse barulho em volta, sabe? talvez continuar nesse lugar é a decisão certa, mas pelo menos com consciência, né, saber que é, saber quem a gente é nesse ambiente, tentar encontrar o nosso lugar nesse ambiente. Exatamente, porque aí assim, essa conexão te ajuda muito a saber até onde eu vou que eu não me machuco. Como é que eu coloco os limites? E como que eu coloco os limites de uma forma que eu proteja esse meu espaço sagrado, né, mas ainda assim que eu consiga conviver, né. Eu acho que lógico, infelizmente tem muitas vezes quando a gente tem esse despertar, muitas vezes a gente tem a sensação: "Não quero mais estar aqui nesse lugar, esse lugar, tipo, não combina mais comigo". Eu também acho que a gente precisa implementar ou a gente precisa começar a trazer uma nova forma de fazer negócios e de fazer as coisas, né. Então, de alguma forma, eu acho que vai claro que cada pessoa vai ter a sua experiência e vai ter a sua forma de lidar com isso, mas eu acho que uma coisa não precisa ser excludente da outra. Eu acho que, Uhum. inclusive, esse contato, sabe, com a mulher, com a tua sabedoria interna, pode te ajudar a enxergar as coisas de outra forma. Tem algum momento do livro que a Clarissa fala, assim, que quando a gente tem esse contato com a mulher selvagem, a gente não enxerga mais uma saída só para as coisas. Essa criatividade que ela desperta em nós, né, essa sabedoria interna, ela nos permite ver vários caminhos, então ao invés de um caminho, você vai ver 3 caminhos diferentes. E isso às vezes até é positivo dependendo do trabalho, né. Uhum. Você é esse lado feminino que pode te ajudar até no que você faz no dia a dia dentro desse sistema todo patriarcal. Com certeza, é uma reflexão muito profunda e interessante. Eu tenho
ocupado bastante do meu tempo com essas reflexões. E, o livro ajuda a gente a ver as coisas de uma maneira diferente. É, eu acho que vai despertando, sabe, e é aos poucos também, né, assim, essas chavinhas vão virando, e à medida que a gente vai evoluindo nessas leituras, nessas discussões, nessas trocas, parece que, assim, se a gente vai enxergando o mundo de uma forma diferente, sabe. E aí quando você vê, sabe aquela coisa, você vai mudando um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, sei lá, e quando você vê, você olha pra trás, você fala: "Nossa, olha, eu era daquele jeito, agora eu sou assim", né, tipo, a gente tem até um Como evolui, né? é um pouquinho por vez, às vezes a gente nem percebe que tá tendo a gente mesmo às vezes não reconhece essas viradas, né, de chave. Aqui em casa quem reconheceu foi o Fernando, ele que: "Nossa, mas" aí eu: "Nossa, é verdade, né, eu não faria isso antes, é verdade, eu" É legal. Mas obrigada por trazer esse ponto, acho que é realmente super relevante da gente pensar e discutir e levar em consideração, né, nessas horas todas, assim, como que a gente pode conciliar as coisas. Uhum. Porque continuamos sendo mulheres numa sociedade não selvagem, no sentido de totalmente domesticada, né. Como é que a gente burla o sistema, sem sair totalmente dele, né. Bom, alguém mais tem mais alguma coisa, algum comentário? Eu vou contar um pouquinho para vocês, então, da ideia da jornada, né. Esse foi o encontro inaugural, para dar uma ideia melhor, assim, do que eu estou imaginando fazer, mas a minha proposta para vocês é essa jornada que chama Reencontre Sua Mulher Selvagem, que vai ser baseada em alguns dos contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Não precisa ter o livro para participar da jornada, não precisa ter lido ele inteiro para participar da jornada. Mas a ideia são 5 encontros, ou mais 5 encontros, né, além desse, então, que seria o inicial, a gente teria mais 5 encontros. Então, um encontro, e aí a cada 15 dias, mais ou menos. O primeiro que é o depois desse, que é o Nomeando o Predador, que seria dia 14 de fevereiro, Reacendendo a Chama da Intuição, que seria dia 28 de fevereiro, Se Reconhecendo no Exílio, dia 14 de março, Voltando para Casa, dia 28 de março, e aí no final, no dia 11 de abril, depois de, né, de mais 15 dias, eu planejei um encontro que seria um encontro bônus, assim, mas só pra gente trocar, conversar das angústias, o que que tá rolando, o que que mudou de percepção, o que que não mudou, o que que eu tô sentindo de diferente, enfim. Então a ideia, o que eu quero oferecer pra vocês, né, é uma proposta, assim, da gente fazer essa jornada, esses encontros. E lembrando que é um início de uma caminhada, né, então, é um início desses primeiros contatos com esse arquétipo, com essa ideia, com essa mulher selvagem. E de fato, o mais importante aqui é esse grande sim que a gente diz para esse convite, né, o sim que a gente diz com a alma. Sim, eu quero mudar, eu tô disponível para mudar, eu quero repensar essas coisas, eu quero me sentir inteira de novo, eu não quero ficar nesse lugar de inércia, de impotência, de me sentir perdida, né, eu quero de novo acessar essa intuição, acessar essa força que tem dentro de mim. Porque, como a gente viu hoje, né, acho que os contos trazem muitos questionamentos. Nesses nossos encontros a gente vai falar de algumas coisas, mas se depois, né, não ficar nada, assim, preciso pensar a respeito, refletir, sentir como é que isso bate pra mim, aonde que isso pega pra mim, né. Então essa é a minha proposta, e aí como seria? Então seriam esses, outros 5 encontros, e aí teria um investimento, né, um valor de 62 euros. Dá para traduzir também para reais, enfim, eu fiz uma página explicando tudo, até quem gostou, compartilha com as amigas, convida elas para participar, para a gente poder fazer um grupo mesmo, assim, de mulheres que estão a fim de discutir isso, né, que tem interesse de fato em evoluir nessa jornada, em crescer,
em se redescobrir, em se permitir renascer, né. E e aí eu vou compartilhar depois a página, acho que não vale a pena ficar explicando essas coisas que às vezes é mais fácil ler mesmo. Mas os encontros seriam todos online, igual esse, todos gravados, então se a pessoa tem que sair no meio, né, às vezes as meninas tiveram que sair e tal, dá pra assistir de novo. E é tudo caseiro ainda, tá, gente, assim, é uma coisa, como diz, é um petit comité caseiro, então, assim, tudo feito por mim mesma, não tem plataforma, não tem nada, os encontros seriam no Google Meet mesmo. E, enfim, então eu deixo o convite para vocês, se vocês, né, se o coração de vocês bateu mais forte, se vocês têm vontade, se vocês conhecem alguém que poderia querer participar, eu vou mandar depois o link, mando lá no grupo também, e aí vocês e eu gostaria muito de saber depois, né, se deu algum outro insight, assim, se vocês puderem me contar, eu vou adorar. E aí para encerrar, então, só para não ficar muito tempo também, eu trouxe um poema que é do Rainer Maria Rilke, é um poeta bem profundo, ele escreve muitas coisas lindas, maravilhosas em alemão, eu não entendo tudo, mas tentei traduzir da melhor forma, né, esse alemão antigo, assim, às vezes é mais difícil, mas eu vou ler para vocês. É um poema que fala sobre a escuridão, e eu achei ele super relevante pra gente hoje, porque a gente às vezes tem muito medo da escuridão, né, a gente tem medo das nossas noites escuras da alma, a gente tem medo dessa caverna que a gente precisa entrar às vezes, essa caverna escura, solitária, fria, e muitas vezes a gente resiste a entrar nesse lugar, mas é nesse lugar que está o nosso tesouro, é na escuridão, é da escuridão que surge a luz, é a escuridão que contém o todo, é a escuridão pelas quais a gente passa, as escuridões da nossa vida, pelas quais a gente passa, é que nos permitem acessar lugares em nós, que a gente não acessaria se a gente não fizesse esse mergulho profundo. Então essa jornada é um convite para um mergulho, e eu acho que esse poema ele traduz muito do que eu acredito que seja essa escuridão. Então chama Você, Escuridão. Ah, escuridão da onde eu venho, eu te amo mais do que a chama que limita o mundo ao brilhar para qualquer círculo, da qual nenhum ser sabe dela. A escuridão contém tudo dentro de si, formas e chamas, animais e eu, apoderando-se do que consegue, homens, mulheres, poderes. E ela pode ser uma grande força, que mexe, que agita perto de mim. Eu acredito nas noites. A noite carrega essa semente, né, do que a gente vem a ser. A noite nos permite elaborar isso que vai ser essa nova vida. Ela é o todo, assim como a mulher selvagem. E é isso. Eu agradeço com todo o meu coração vocês terem dedicado e terem disponibilizado esse tempo para a gente estar aqui hoje juntas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, gente, uma boa noite, boa tarde para quem está no Brasil. Obrigada pela participação, viu? Um beijo bem grande para vocês.